Abra sua Bíblia, por gentileza, a carta aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo também 4 e vamos até o 7. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Eu vou repetir esse versículo e quando eu disser novamente vos afirmo, vamos dizer alegrai-vos com alegria. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graças. Lembra que falamos isso aqui semana passada? E a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Onde é que vão ser guardados o nosso coração e os nossos pensamentos? Em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Interceda pelo culto. Interceda pela palavra. Interceda para que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela alegria de viver. Te agradecemos, Senhor, pelo momento feliz que estamos vivendo aqui na igreja, onde abrimos o nosso coração agora. Poderíamos estar em qualquer outro lugar por decisão nossa, mas também por decisão nossa estamos aqui para cultuar-te, para adorar-te, para oferecer um sacrifício vivo, Senhor, o nosso corpo como sacrifício vivo, um momento desse, Senhor, que é ímpar na face da terra, momento onde o teu povo se reúne, Senhor, para mostrar que nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, fala tudo o que o Senhor precisa falar, em nome de Jesus, amém? Amém, graças a Deus. Eu tenho um título para essa mensagem de hoje. Aliás, eu tenho um título para todas as mensagens, mas para essa mensagem de hoje, eu tenho um título que é: Você tem alegria de viver? Você tem alegria de viver? Notem que eu não estou perguntando se você às vezes é alegre, ou se às vezes você fica triste. É possível. Quantos aqui ficam tristes de vez em quando? Faz assim com a mão. Amém? Todos, né? Eu também. Agora, a diferença está em nós entendermos a tristeza e a alegria, como é que ela está se portando na nossa vida, não é? Então, muitas pessoas, infelizmente, e talvez por culpa nossa, pregadores que pregamos e fomentamos, que você deve estar alegre por isso, isso e isso. Você recebeu uma bênção, fica alegre. E as pessoas começam a guardar no seu coração o seguinte: se eu recebi alguma coisa, eu estou alegre. Se eu não recebi, eu estou triste. E isso a gente vê, muitas vezes, até em reuniões espirituais. Às vezes nós estamos, por exemplo, ministrando o batismo no Espírito Santo, e há pessoas que estão tristes, porque não receberam o batismo no Espírito Santo. Há outras pessoas que não estão tristes, às vezes pensam que eles estão tristes, não, mas eu estou sedento. Não, mas alguns chegam a verbalizar: eu estou triste, por quê? Porque eu não recebi nada. Como se isso fosse o motivo da nossa alegria. A Bíblia é repleta de exemplos, pelos motivos pelos quais, o principal é a salvação, mas há outros motivos pelos quais nós devemos estar alegres. Por que eu estou dizendo isso?
Estou dizendo isso primeiro porque nós temos que imitar o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus alegre. Nosso Deus é um Deus festivo. A palavra de Deus diz que a alegria dele é a nossa força. É muito importante que nós entendamos o que Deus quer de nós e para que Ele nos chamou. Então, eu poderia dizer que Ele nos chamou para sermos alegres. Dentro do desenrolar aqui da nossa conversa, da nossa palestra, nós vamos ver que Deus nos chamou com o propósito de sermos alegres. E quando nós trazemos essa alegria para o mundo material, duas coisas pelo menos estão acontecendo. Primeiro, que nós estamos desprezando a razão real de estarmos alegres, segundo o propósito de Deus, que é sermos salvos por Ele, termos a salvação eterna. E segundo, é que nós estamos sujeitos a ficarmos tristes a todo instante. Quando o seu time ganha, você fica alegre. Quando ele perde, você fica triste. Tem gente aí que está triste há um tempão. Tem gente que está alegre um tempão. Então, a nossa alegria não pode ser firmada em coisas efêmeras, embora elas nos alegrem. Eu quero que os irmãos consigam, né? Vocês saíram de férias, foram para lugares diferentes. Eu, se Deus quiser, vou sair de férias em setembro e o povo de Deus diz? Amém. O que você quis dizer com esse amém, irmão? Eu vou para um lugar que talvez nenhum de vocês nessas férias, nenhum foi. São alegrias. Qual é a sua alegria? Minha alegria é ver praia, a minha é ver monte. São alegrias. A minha alegria é comer. O crente é alegre quando come, né, irmão? Não, mas são alegrias, e são coisas efêmeras. Você já passou um tempo sem comer. Às vezes, porque o médico diz, você vai ficar só de dieta aqui no soro, tantos dias, você não comeu. Então, são coisas que a qualquer momento você pode não ter. Eu era muito feliz quando eu comia torresmo, agora eu não fico mais não. Então, estou deixando essas coisas. Dar uma descontraída aí no povo, né? Porque eu imaginei, eu vou pregar essa pregação e o povo vai estar assim, ó, rindo. A maioria está mesmo, está rindo aqui, eu não sei de mim, ou por mim, ou a favor de mim, enfim. Então, essas coisas efêmeras e materiais, elas são necessárias na nossa vida, senão Deus não nos deixaria aqui. Já imaginou que mundo chato? Deus fala assim, crente, você me aceitou, não pode ir à praia, não pode comer picanha, não pode passear no parque, não pode... Que coisa horrível, irmão. Aí a gente ia até pensar, não sei, senhor, mas o senhor está me punindo? Tem tantas coisas, mas isso não deve ser a razão maior da nossa alegria. Agora a gente vem para a igreja. A igreja é o corpo. Você já imaginou se nós não fôssemos alegres conosco mesmo? Eu estou pregando essa pregação porque com certeza ela pode ser necessária, mas não é hoje. Todos nós somos alegres conosco mesmo. Eu sou alegre com alguém que me faz rir, alguém que conta uma piada boa, irmão. De vez em quando alguém faz um mimo com a gente. Aqui um cafezinho que eu trouxe, irmão. Aqui, irmã, né? Ó, trouxe uma bolachinha para você, a gente fica alegre. São coisas gostosas. Agora, o que é ser alegre com a igreja? Quando eu sou triste com a igreja, eu sou triste com a cabeça, que é Jesus. Eu sou um corpo entristecido e mal agradecido com o cabeça, ou a cabeça que é Cristo. Nós somos o corpo, Ele é a cabeça. Quando eu sou triste, eu não desenvolvo o meu ministério de alegria. Existem algumas igrejas, e eu já até vi isso, eu acho que já até uma vez, vou ministrar aqui uma unção de alegria. Uma unção de alegria é algo momentâneo ali. Né? Para ela ser eterna, ela precisa ser frequentemente ungida. Né? Não está errado.
quero dizer antes de mais nada. Mas a nossa alegria é mais do que uma ministração de uma unção de alegria para algum momento. Porque depois você pode sair dali e já não ficar alegre. Mas a sua alegria, a minha alegria, a nossa alegria precisa ser firmada em fundamentos sólidos. Amém ou não? Irmãos, não se preocupe, eu vou encontrar alguns de vocês que estão aqui agora, semana que vem, pode dizer, pastor, estou triste. E eu não vou ficar surpreso, porque não é disso que eu estou falando. Você estar triste ou você ser triste, aí há uma diferença. Você estar alegre e você ser alegre. Um exemplo de alegria de Paulo é quando ele diz assim, eu sei estar, eu sei ser, eu sei fazer. Então ele diz, eu sei estar alegre e sei estar triste. Saber estar triste é saber viver num momento, sei lá, de pesar de alguma coisa, mas tendo a certeza que aquilo não vai te sucumbir. Eu sei viver como rico e sei viver como pobre. Ou seja, se você souber o motivo da sua alegria, você passa, e aí você agora sim pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós somos alegres porque, então, o primeiro ponto, Deus nos presenteou com o maior milagre de todos os tempos. Qual é? A salvação para a vida eterna. E porque nosso nome está escrito no livro da vida. Meu Deus, meu Deus. Abra em Lucas, capítulo 10. Diz assim, o versículo... é o 20, mas eu quero ler um pouquinho antes. Versículo 17, diz assim, então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram, Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Espera um minutinho, deixa antes de eu continuar aqui o próximo versículo. Você sabe por que eles estão dizendo até os demônios? Porque eles acharam que os demônios eram invencíveis e imbatíveis. Esses discípulos estavam com Jesus no barco e veio a tempestade, o mar ficou revolto e eles estavam indo para Gadária. Então eles tinham uma crença, porque já havia acontecido algumas vezes de barcos afundarem por tempestades, e eles achavam que os demônios dos ares daquela região eram responsáveis por aquilo. Então, quando eles veem Jesus ali dormindo, e eles ficam preocupados, e aí eles acordam Jesus, aí Jesus repreende a força do mar, a força do vento, e tudo se acalma, e ele diz, quem é este que até aos mares, ao mar e aos ventos, manda e lhe obedecem? Ele estava dizendo assim, quem é esse camarada que resolveu o nosso problema dos pescadores? Nós tínhamos essa crença e isso foi por águas, literalmente por águas abaixo, foi embora. Então, por isso que eles olha onde eles dizem, em vez de eles dizerem assim, olha, muita gente foi curada, muita gente te aceitou, ele diz, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Eles falam que nós estamos ficando igual a Jesus agora. Nós estamos dando uma ordem e tudo está acontecendo. E eles estavam alegres por isso. Aí Jesus quase desengraça eles. Quase desengraça, mas não desengraça não. Jesus dá algo mais para eles. Ele diz algo que Jesus revelou. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará mal, qualquer mal. Contudo, aí ele vai dizer a razão de tudo. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os Espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Então, se alguém não te obedecer,
não fique triste, alegre-se, o seu nome está no céu. O que significa isso? Muita coisa, mas eu não vou entrar em todos os detalhes, mas um deles para você nunca mais se esquecer: seu nome está no céu, você está honrado. Aconteça o que acontecer, se te desobedecerem em alguma área, ou o inimigo te desobedecer, ele está dizendo que você tem autoridade. Não fique triste, porque o inimigo não tem o nome dele escrito no céu, você tem um nome escrito no céu. A sua alegria independe do que vai acontecer na sua vida hoje ou amanhã, ou deve independer, não deve depender. A sua alegria, ela deve estar calcada, firmada, solidificada na sua fé, que o seu nome, você não viu, mas ele te disse, o seu nome está lá, então creia. Então, 1, 2, 3 e já? 1, 2, 3 e já? Quando algum inimigo usar alguma pessoa para falar alguma coisa, para te colocar lá no chão, você diz assim: meu nome está no céu, está lá escrito. Eu vi uma frase uma vez, eu até queria fazer uma camisa, né, sobre a frase. Se o diabo falar do teu passado, fale a ele do futuro dele. Ele pode conhecer o teu passado, mas você já conhece o futuro dele. É no lago de fogo e enxofre, no inferno, todos os seus adeptos. Então, qual é a minha alegria? É porque eu não estarei lá no inferno. A minha alegria do meu nome estar escrito no livro da vida é que eu não sou mais vencido pela carne. Isso é uma alegria. Não, mas a carne me venceu, porque você deixou, mas você tem autoridade para renegá-la. Pega a mão assim e faz assim. Assim, não é fechar não, assim, ó. O que você tem na mão? Uma chave, irmão. O que é isso, hein? Uma chave. Eu falei uma mensagem recentemente, daquelas que quantos têm ouvido as mensagens nossas que vão ao ar de 1 minuto e meio, segundas-feiras? Quantos têm ouvido? Irmão, muita gente não tem ouvido. Isso é uma vergonha para mim. Eu vou falar para meus amigos, eles vão dizer: nem a sua igreja vê? Você vai querer mandar que eu veja? Toda segunda-feira, excepcionalmente, essa semana agora foi terça, porque segunda nós precisamos falar sobre a EBF, então jogamos para terça. Mas segunda lá, você fica olhando lá nas redes sociais, no Instagram, que vai aparecer. Essa segunda sou eu, depois é a Vivian. Nós estamos preparando mais pessoas que possam falar. São pessoas que tenham uma mensagem de Deus, falem de improviso, precisa ser, não pode ser lido. Por isso que nós estamos treinando, estamos orando. Qual é o intuito dessa mensagem? É semear palavras de vida. Quantos aqui seguem a Shalom na rede social, no Instagram? Levanta a mão. Está faltando alguns. Por gentileza, irmãos. Quantos aqui já compartilharam para que as pessoas vejam as nossas mensagens, vejam as nossas EBFs? Quantos aqui têm o ato de compartilhar? Menos a metade da igreja, irmãos. Então, a nossa alegria é fazer aquilo que... a nossa alegria é propagar aquilo que Deus tem feito em nós. Se nós estamos alegres, nós queremos contar para as pessoas todas. Eu, de vez em quando, brinco com alguém, um visitante que chega, estou vendo visitantes aqui, não sei se já falei para vocês, se não falei, você pode esperar que eu vou falar hoje. Eu digo assim: você gostou? Ele disse: gostei. Então conte para todo mundo. Mas se você não gostou, não fala para ninguém, fala só comigo. E a gente vai resolver isso. Amém ou não amém? Então, a primeira alegria, e ela é primeira sem haver uma segunda, ela está em primeiro lugar, ela é a base, mas eu estou chamando de primeiro ponto. Esse é o ponto principal, é do nosso nome estar escrito no livro da vida. Aí você vai poder: eu sei estar triste, eu sei estar alegre. Eu sei ter com abundância e sei viver na escassez. Eu sei ser rico, eu sei ser pobre. Eu sei, eu posso todas as coisas, porque meu nome está escrito no livro da vida. O versículo não diz isso, mas quer dizer isso. O versículo diz: eu sei porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas muitas pessoas não dão valor a esse ponto porque não conhecem o céu.
Eu tenho feito um propósito com Deus de vez em quando estar voltando e pregando sobre o céu. Nós precisamos conhecer o lugar onde nós vamos morar, irmãos. Você imaginou se o seu patrão te chamar para você morar num outro país ou numa outra cidade que você não conhece? A primeira coisa que você vai desejar é saber qual é o clima lá, como é que está a economia lá, o que eu preciso levar, o que eu preciso me precaver. É uma cidade violenta, não é uma cidade violenta? Como é que está? Como é que as coisas caminham lá naquele lugar? Tem escolas boas, se eu tiver filhos. Tem bons mercados. As mulheres nunca perguntariam, mas eu perguntaria: tem shopping lá? Eu não sei porque que os irmãos riram, né? Mas não é verdade, irmãos? Que lugar chato, lugar que não tem shopping, né? Lá tem escada rolante para subir e descer. São lugares, irmãos, são coisas, irmãos, que a gente precisa saber dos lugares. Nós precisamos conhecer o céu. Eu não tenho medo de afirmar que muita gente que se diz crente não, que é crente, mas que eu disse, você é crente? Sou crente em Jesus, sou da igreja tal, sou dali, estou daqui. Tá, muita gente não sabe como é o céu, porque se soubesse, não se apegaria às coisas daqui. Às vezes vai dizer assim, você quer ir para lá logo? Não, mas deixa eu primeiro cumprir o propósito de Deus aqui. Se eu estou aqui é para carrear mais pessoas para irem para o céu. Esse é o primeiro fundamento. E segundo, enquanto isso eu caso, eu passeio, eu compro um carro, eu vendo um carro, eu vou a restaurantes, eu vou a festas. Mas a minha principal função aqui na terra, a sua, quando eu digo a minha, a nossa, né? É carrear, buscar. Mas como é que eu vou ter argumento se nem eu conheço para onde eu vou? É igual aquele vendedor que vai vender um eletrodoméstico e não conhece. E quando ele não conhece, ele decora algumas coisas. Ó, essa TV aqui tem o HDMI e o pixel dela é 8.000%. Você está falando linguagem técnica. Diz, essa imagem é mais nítida de todas que você pode ver. O som é um som agradável. Você está falando de benefícios e não de características. E às vezes nós não falamos do céu porque nós não conhecemos os benefícios, não sabemos como é que é lá. O dia que nós descobrirmos realmente o que é, nós vamos querer mais pessoas do nosso lado lá. E foi isso que Jesus fez, mandado por Deus. Ele disse, eu vou morrer por todos, todo aquele que quiser. Então, aquele que não tinha nascido ainda, Jesus morreu por ele. E deixou um cheque em branco assinado. Basta ele querer. Nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer o céu. E conhecer o céu não é somente conhecer a parte geográfica. Como é que vai ser, não vai ter. Nós sabemos algumas coisas que a Bíblia diz. Lá não haverá mais sol, não haverá mais lua, não haverá mais noite. Poxa, eu não vou conseguir dormir, pastor, eu só consigo dormir quando escurece. Mas você vai ter outro corpo que não vai ter essa necessidade, esse cansaço. Não. Isso é legal também. A Bíblia diz que nós pisaremos ruas de ouro e cristal, muros de jaspes luzentes. Está escrito. Mas tem coisa melhor do que essa? Muito melhor. E uma delas, a presença de Deus, eternamente. Mas nós poderemos viver aqui o prenúncio de uma vida no céu. Lá nós teremos a certeza que o inimigo nunca entrará na nossa vida. E quando você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida, você tem certeza que o demônio nunca te subjugará. Mas ele vai vir tentar. Ele é o tentador. Não tente mudar isso. Ele é o tentador. Mas a alegria que você vai ter de que você pôde vencer e até os demônios se submetem, você vai ser uma pessoa destemida. Você precisa conhecer a cidade celestial e a vida que você terá lá. Isso muda tudo na sua vida.
Isso muda tudo no seu modo de pensar e agir. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 em diante diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Esse eu vi também, é João falando, na revelação na ilha de Patmos. Jesus falando para ele, mostrando aqui, agora ele subiu ao céu. A partir do capítulo 4, ele sobe ao céu, o Senhor chama, agora sobe aqui e vê. Ele está narrando o que ele viu. E ouviu uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele, com E maiúsculo, habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Eu estou ouvindo um aleluia ou não? Meu Deus, meu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Deixa eu te explicar isso aqui. Pastor, o senhor disse que lá no céu não terá choro. Aqui, Jesus vai enxugar minha lágrima, então é sinal que eu chorei. Não, isso aqui o certo é dizer, ele terá enxugado todas as suas lágrimas. Por a seguinte, ele fala: não haverá mais morte, nem pranto. Ué, como é que ele vai enxugar se tem pranto? Se não tem pranto? Estão entendendo, irmãos? Então é preciso que a gente sempre atente nesse detalhe. Não haverá lamento nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Jesus falando com João: João, escreve, essas palavras são verdadeiras. E declarou-me ainda: tudo está realizado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Uhul! Amém. Amém ou não amém? Quantos querem ir para o céu? Não precisa ir agora. Fica aqui, nós temos muita coisa para fazer. Eu preciso de vocês, irmãos. E não me mandem para lá agora, que eu também quero terminar algumas coisas que eu não concluí ainda. Mas estou no propósito de Deus. Estamos. Amém? Segunda coisa, eu vou ficar só nessas duas. Somos alegres só nessas duas? Não, vamos ver o que eu vou falar agora. Pastor, o que é isso? Só nessas duas? É igual o cara que falou assim: fulano não fez nada no jogo hoje, só fez os 2 gols, porque o time foi campeão, só fez os 2 gols, fez tudo. Somos alegres porque temos a segurança da presença do Espírito Santo em nós, em todo o tempo, durante toda a nossa vida. Isso aí encerra tudo, irmãos. Isso é tão importante que Jesus foi na ferida, pá, e disse: eu vou enviar o Espírito Santo que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até esse momento que eu li em Apocalipse. Aqui não precisa mais do Espírito Santo. Por quê? Porque ele já está conosco ali, ele vai estar. Então nós não vamos precisar de um Salvador. Não vamos precisar do Espírito Santo. Estamos vivendo face a face. Por isso que há um versículo que diz que hoje nós vemos em parte, embaçado, como se fosse um espelho, né? Mas depois o veremos face a face. O que é que eu preciso mais, irmãos? Não preciso de lua. A Bíblia diz que ele não vai ter sol porque ele é o sol. O brilho dele é maior que o sol. Você já pensou para isso, irmão? Se eu não poder olhar, quando Saulo estava no caminho de perseguir os cristãos, caminho de Damasco, aí veio aquela forte luz. Foi só uma luz que ele caiu, ficou cego ali por 2 dias. Ele ficou e não enxergava nada. Você imagina o que é o brilho, a força. Nós somos alegres porque nós temos Deus que brilha. Quando nós estivermos sendo ofuscados pelo inimigo porque não somos obrigados a deixar, essa luz virá sobre nós, resplandecerá e nos alegrará. Então nós teremos o Espírito Santo. Você já parou para pensar o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? 1, 2 e já. O que é? Quem é o Espírito Santo?
Quem é o Espírito Santo? Eu não ouvi, irmão. Ele é o Consolador, só isso. O Espírito Santo é Deus, irmãos. Mas além disso, ele é também outro. Quem é? Jesus. Em Espírito. Ele está em todos nós que o aceitamos. E aí nós podemos esticar, se é que podemos dizer assim, cuidado para não pegar esse trecho de pregação aí e não entender. Ele pode esticar dentro de nós esse Espírito, levando até o batismo no Espírito. Esse Espírito que está dentro de nós, o Consolador, é aquele Espírito que Jesus envia para morar, para nos instruir, mas nós podemos, é o mesmo Espírito, nós podemos esticar e buscar, como Jesus diz em Atos, capítulo 2, capítulo 1, vamos receber, em capítulo 2 mostra, recebendo o batismo, para que nós possamos funcionar como se fosse o Espírito. O que é isso, irmão? Não, pastor, o senhor falou uma heresia. Eu posso funcionar como o Espírito Santo? Não só pode, como deve. Se você não funcionar como o Espírito funciona, você é um natural. E a Bíblia diz que nós somos sobrenaturais. Ou você crê que você olha para a doença e no seu nome, em nome de Joaquim, eu te falo, doença, vai embora. Quem é Joaquim? Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E não é porque eu vou citar o nome de Jesus que as coisas vão acontecer, é porque o meu nome está escrito no livro da vida, e eu cito o nome dele, e disse aqui no texto que eu li. Essa é a diferença. Então o Espírito Santo é aquele que primeiro te sustenta. Bom, primeiro precisamos de sustento. É aquele que deixa em pé. Eu queria que você fizesse um teste aí, prendesse o nariz e fechasse a boca, e veja quantos minutos você aguenta sem respirar. Você nem vai tentar, né, que você já sabe. Essa é a primeira coisa. Ele te sustenta. Você tem o Espírito Santo. Você não é alegre por isso? Porque se você não tem esse Espírito Santo que te dá vida, que te sustenta, que te faz respirar, deixa eu lembrar a palavra em português, porque desnecessário será você pensar em comer, passear e se vestir. Você não tem corpo. Por isso é que Jesus disse, vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir? Você tem que estar preocupado com o corpo. Porque se você não tiver corpo, você não veste. Se você não tiver boca com fome, você não come. Viu como é que a Bíblia é toda entrelaçada, irmão? Então, a primeira coisa, o Espírito Santo nos sustenta. Quantos deveriam e não são gratos ao Espírito Santo porque tem vida? Ô vida, meu Deus, mais um dia, misericórdia, ninguém merece. Ai, estou doido que acabe o mês de setembro. Eu não estou, não. Eu estou doido que o mês de setembro tenha 60 dias. Estou doido que... de novo, você murmura o tempo todo, irmão. E a sua murmuração vai tirar a sua alegria. De quê? De conhecer a terra prometida. Ligou? Deu um pulo agora aonde? Aonde que eu dei um pulo agora? Lá no Êxodo. Lá em Números. O povo murmurando, Deus falou, chega. Esses caras... E Deus é mais paciente do que a gente, sabia? Ele fala lá, quantas vezes ele ouviu a murmuração e sustentou? Quantas vezes? Quem sabe? Quantas vezes? Irmãos, Bíblia, hein? Quantas vezes? Está lá em Números. Quantas vezes? 10. Eu tenho ouvido isso 10 vezes. Irmãos, cuidado que você não sabe o limite de Deus para algumas coisas. Nesse caso foi 10. Pode ser 2. Mas tem uma coisa que não tem limite. E eu falei hoje, o que é? A sua misericórdia. Por isso está tempo de você que tem o hábito de murmurar, acordar com um cara de fenemê que trombou de frente com outro fenemê. Sabe como é que é a cara de fenemê que trombou de frente? Você lembra do fenemê? É da época aí do Davi, do Francisco. Meu pai falava desse carro, desse caminhão. É esses caminhões com Fábrica Nacional de Motores, por isso chama FNM, FNM.
É uma cara chata assim, uma cara... Carranca, né, irmão? Você sabe que tem gente que compra carranca, você pode comprar o que você quiser, o dinheiro está na sua mão, use como você achar que tem que usar. E traz uma carranca, eu acordo de manhã e vejo uma carranca no meu jardim. Meu dia será assim, ó. Agora, se eu acordo e vejo passarinho cantando, e as coisas assim, meu dia vai ser assim. Amém ou não amém, irmão? Está pesado, irmão? Posso aliviar um pouco mais? Tá bom, vai. Obrigado, irmã Cleia, eu amo a senhora. Muito bem. Primeiro, então, ele dá o sustento. Segundo, irmãos, não é em segundo plano. Segunda coisa, eu dei uma para você saber, estou em pé. Segundo, ele fala por você. Intercede por você. Com gemidos inexprimíveis. Que não dá para exprimir, não dá para dizer. Diz coisas indizíveis, coisas que você vê, que você ouve e diz, não dá para falar. Mas muitas vezes nós estamos alimentando com as coisas que não dá para falar, que foram aquelas fofocas ou coisas ruins, notícias tristes, coisas infernais que nos contam. Ai, irmão, é até legal, né? Não vou falar não, que não dá nem para falar. Seus ouvidos são impregnados com coisas que não dá para dizer, porque são tão feias e entristecem o nome do Senhor Jesus. Nós somos boca, ouvidos, olhos, mãos, pés do Espírito Santo. Como você se sentiria em saber que o maior bilionário da face da terra simpatizou com você e gosta tanto de você e quer te proteger? E contratou os melhores guarda-costas, os melhores. Aqueles que não dormem, pestanejou, ele está chegando ali com uma arma para te proteger, te guarda de tudo. Você se sentiria mais seguro, não sentiria? Pode falar a verdade. Sim. Não sou contra o que eu vou falar aqui agora, só para ter uma ideia. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança num carro blindado. Pastor, é necessário. Eu não estou dizendo que é desnecessário, eu estou dizendo que a sua confiança não pode estar ali, que você não vai morar ali dentro. Você vai sair uma hora. Lembra do negócio da vaca que caiu na cabeça do camarada em alto mar, que eu contei aqui? Quem não estava aqui, pega o culto e vai ler, que eu não vou repetir, não. O cara morreu com uma vacada na cabeça, que veio do ar e caiu na cabeça dele. Ele estava entre Miami e Cuba. Era um pescador. Uma vaca caiu. Como é que pode uma vaca voadora? Não, depois foi desvendado o mistério. Eu falei que não ia contar, mas estou contando porque, em consideração a essa plateia linda e reluzente. É um avião que estava roubando gado de Miami levando para Cuba, ou de Cuba levando para Miami, não me lembro, também não faz. E a comporta do avião caiu, abriu e a vaca caiu. E caiu exatamente num pescador em alto mar. Hoje eu vou pegar a minha tainha, vou pegar meu... Aí veio a baleia e cai na cabeça do camarada. A falta de proteção nos deixa tristes. Mas quando nós percebemos que nós temos proteção em todas as áreas, e a proteção, irmão, não é assim que você não vai ser atropelado, senão o crente não era atropelado, irmão. Porque Deus também fala, não passe no sinal vermelho. Você passa, ele não tem um braço que sai catando todo mundo, volta para cá, vai para lá. Não, não é assim. Né? Não é disso que eu estou falando, isso é muito pequeno. Até porque se você morrer, você vai amanhecer na Avenida Central do Céu. Num outro corpo. Olha o mistério aí, né? Não, é uma proteção contra o inimigo. Irmãos, tudo é o inimigo. Não, pastor, tudo não. Então, rasga a página de Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. É contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. E todos os seus anjos. Essa é a luta. E como é que eu luto contra o espírito?
Com o Espírito. Eu tenho esse Espírito? Tenho. Uhul! Estou feliz. Essa é a nossa alegria. O tempo todo. Volta lá. Vocês não têm que estar alegres porque o diabo se submeteu. Você tem que estar alegre que ele se submeteu porque o seu nome está escrito no livro. Ele não está dizendo que não é para ficar alegre, mas é por causa de que ele se submeteu? Por causa da autoridade do nome dele que está proferido por você e você está autorizado, porque seu nome está no livro da vida. Irmãos, não deis ouvido ao diabo. Não empreste a sua língua para o diabo. Não divida, ajunte. Porque todas as vezes que você falar ou emprestar sua boca para coisas que danificam o reino de Deus, você vai prestar contas a Deus, não é o pastor. Nós temos esse guarda-costas muito mais potente do que esse bilionário colocou. Não, muito mais. O que é isso? Primeira diferença, vou dormir, guarda-costas, pode dormir, eu vou dormir aqui do quarto, qualquer coisa você me chama, hein? Aí o cara não chamou, ele acordou, vou lá chamar meu patrão, que meu patrão não acordou, chegou lá e está morto. Ele não pode vigiar a minha morte. Ele não pode vigiar a minha respiração. Mas há um que não dorme e nem cochila, ele chama-se guarda de Israel. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, para finalizar, por que nós devemos estar alegres? Porque não há nenhuma razão para não sermos alegres. Mas pode haver razões para estarmos tristes. E aí o que você faz? Vai na fonte. Vai na fonte. E a fonte é o livro da vida. A fonte é aquele que te escreveu, inscreveu o teu nome lá. Você está inscrito. Isso faz uma diferença, irmão. Sabe por que faz a diferença? Porque o diabo é safado, ele é ardiloso, mas ele sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Por que ele me vence? Porque ele faz você esquecer disso. E quando ele faz você esquecer disso, você não usa isso. E quando você não usa isso, ele te vence. Segundo, é incoerente vivermos tristes por tudo que sabemos e conhecemos a respeito do nosso Senhor e pelas suas promessas que não falham. Ou você é feliz. Ser feliz é um estilo de vida. Estar triste em meio a esse ser feliz são circunstanciais. Uma morte, uma perda, você fica triste, alguma coisa, uma decepção, você fica triste. Uns dias atrás aí, uma pessoa conversando comigo estava triste, eu também estava triste. Falei, vamos conversar com uma pessoa que não está triste, porque nós vamos dividir tristeza. Mas o senhor pastor está triste? Nesse momento eu estou. Mas vocês acham que eu estou triste hoje? Então, ser feliz e ser alegre é um estilo de vida do crente. E quem não é, não conhece o Espírito Santo. Me perdoe, irmão. Não conhece. A nossa alegria precisa contagiar aqueles que não estão alegres. As pessoas precisam perguntar, por que você está tão feliz assim? Por que você está alegre assim? Aí você conta a razão. Estou alegre. Oi, fui tirar lá do fundo. Estou alegre. Estou alegre, porque estás alegre. Por isso eu quero já saber, você quer saber? Eu vou contar-lhe. Tem um pam, né? Se não tiver, não dá. Jesus Cristo me salvou.
por isso eu alegre sou. EBF, isso aí. EBF da Rose, do Davi. E por último, irmãos, se não formos alegres, espantaremos as pessoas de perto de nós, porque a nossa pregação não estará condizente com a nossa vida. Vocês gostam de ficar perto da pessoa triste? Hein? Oh, vida, oh, Deus. Vocês resolveram hoje arrancar do fundo da baú, né? Oh, como é que tá? Não sei, não gosto não. Vai chover quando? Semana que vem. Vamos, meu irmão, vamos curtir o sol até lá. Conheço uma pessoa que dizia, não vou lavar o carro não, que vai chover daqui 15 dias. Ele vai ficar com o carro sujo 15 dias, porque vai chover. No Novo Testamento, nós vemos pessoas cheias de alegria por terem experimentado tudo isso. O aleijado na porta da igreja, saltando e louvando a Deus. Ele não ficou feliz porque ele tinha perna, que se ele fosse uma pessoa, se nós fôssemos agir pela carne, cara, agora vou jogar bola, que eu sempre quis jogar bola. Eu vou jogar bola, vou subir na árvore, pegar jabuticaba. Essa não deu, porque tem jabuticaba com a árvore desse tamanho desse. Pé de abacate. O carcereiro, lá de Paulo e Silas, lá em Atos 16, 34, ele ficou tão feliz que ele conheceu a salvação. Foi batizado. Ele preparou uma mesa farta. Depois você lê lá. Ninguém pediu comida, ele preparou uma mesa farta. Nós, crentes em Jesus e aqui na Shalom, nós temos vários motivos para sermos alegres e demonstramos em algumas situações a nossa alegria. E às vezes as pessoas não entendem. Culto de ação de graças, Thanksgiving, que lá nos Estados Unidos nós fazemos aqui todo ano. E muita gente não entende. Irmão, traga um prato de comida, vamos dividir. Pastor, eu não vou ter tempo, toma aqui R$50, compra um frango e bota aí para mim. Nem se fosse 100 mil reais, seu dinheiro não vale nada. Você não entendeu a alegria. De dizer, queridos, eu estou dividindo aquilo que Deus não me deixou faltar todo ano. E para finalizar mesmo, agora eu vou fechar, já fechei a Bíblia aqui, ó. Eu queria propor aos meus irmãos que nós dividíssemos essa nossa alegria com quem não conhece a alegria. Amém. Que nós, como igreja, convidássemos mais pessoas para vir ver a nossa alegria. Pode haver alguma coisa vinda boa de Nazaré? Vem ver. Vem ver. O convite dos discípulos. Vem ver. Com seus próprios olhos. E eu quero, em nome de Jesus, incomodar vocês que não têm o hábito de convidar visitantes para conhecerem o amor de Jesus. Traga pessoas. Procurem os tristes. Quando Jesus fala do banquete, que as pessoas não entenderam e não vieram para o banquete, ele dá uma ordem. Saiam pelas ruas e tragam quem? Aleijados, tristes, aborrecidos. Vá pelas vielas, traga todo mundo. Ou seja, vamos mostrar que o reino de Deus é alegre. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero estender essa oração que eu vou fazer agora a todas as pessoas.